Salve, salve, rapaziada! Hoje vim trazer uma obrinha que eu já li há muito tempo. Tava muito ansioso pra trazer pra vocês. Espero que gostem. Antes que se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Nossa história começa com alguém gritando: "Você está maluco, é? Você quer que eu seja um escudo de carne?" Então esse cara de terno meio sem jeito fala: "Não, Jung. Não entenda errado. Além disso, você mesmo disse que precisava de dinheiro rápido." Em seu pensamento, Jung fala: "Que droga. Eu achei estranho eles me chamarem para invasão de raid." Então ele apresenta esse cara na sua frente, dizendo: "Esse aí é o Jeon Yomin. Ele trabalha na agência de caçadores. Basicamente serve para achar trabalhos para os caçadores que não têm guilda que nem eu." Então, quando ele me ligou, eu sabia que eu tinha meu primeiro trabalho depois de muito tempo. Mas depois de ouvir esse pedido, ele quer que eu fique na linha de frente com apenas um escudo em uma dungeon cheia de mortos-vivos? Ele está praticamente mandando eu ser um escudo humano. Até que finalmente ele responde o cara, dizendo: "Porque esse é o único trabalho sobrando. Tem vários moleques com rank menor que eu, que também estão procurando trabalho." E o John responde: "Você sabe como é, né, Jung? Mesmo com rank alto, tem poucos lugares que pedem por caçadores de classe guerreira." E o Jung só fala: "Ah, então você está me subestimando por ser um idiota marcial. Peço perdão pelos meus pecados, mas na verdade é isso mesmo." Caraca, mano, o cara eu achei que ele ia ser humilde, mas ele passou na cara mesmo, filho. Poucas ideias. Hoje em dia, os magos estão dominando o cenário. Os guerreiros são relativamente mais lentos em lidar com as coisas e se machucam mais, então não são a primeira escolha para os clientes. Essa é a verdade nua e crua. Em comparação aos magos, que caçam em segurança de longe, os guerreiros só sofrem na linha de frente. Sem falar no fato de que em uma grande batalha os magos têm vantagem. Ele fala: "Eu sei de tudo isso. As coisas eram diferentes 10 anos atrás, mas hoje em dia não existe mais espaço para caçadores guerreiros." Gritando em sua mente: "Que merda! Eu deveria ter sido um mago naquela época." Eu recebi uma nota alta de aptidão do despertar, então acabei sendo aceito na Academia Milais, uma unidade especializada em treinar caçadores. Minha aptidão à magia naquele tempo era de 97%. Mano, ele é muito burro, 97% é muita coisa. Seu Ina, a atual maga mais forte, só tinha uma aptidão mágica de 92%. Mano, esse cara é muito burro, velho, não tem condição. Então diziam que minha aptidão mágica naquele tempo era de outro mundo. Por outro lado, eu só tinha uma aptidão de combate de 34%. Não é possível que ele seja tão burro desse jeito, velho. Não tem condição não. Alguém tem que ter manipulado esse cara. Mas no fim, eu acabei escolhendo combate. Eu não tinha nenhum grande motivo nem nada. É só que magos tinham a pior reputação naquele tempo. Eles só eram usados como máquinas de buff, já que não conseguiam nem derrubar monstros fracos sem um combatente. Mas atualmente, os guerreiros estão decaindo, enquanto os magos são reconhecidos. Se eu tivesse escolhido um mago naquele tempo, será que minha vida seria melhor agora? Normalmente, o crescimento de um caçador para aos 20 anos. Mas não tem motivo para me arrepender das coisas agora." Saindo de suas memórias, ele escutou o Jeon dizendo: "Jung, essas oportunidades não aparecem com frequência. Eu ia dar essa chance pra outra pessoa, sabe? Mas eu escolhi você, pois eu lembrei de suas circunstâncias." Mas ele continua imerso nos seus pensamentos, dizendo: "Eu tinha talento, eu era invejado por aqueles que tinham um foco em magia. Mas agora eu só sou um guerreiro inútil de rank D. Minha vida simplesmente virou de cabeça pra baixo." Então, respondendo o Jeon, ele fala: "Tudo bem, eu aceito." E continua pensando: sabia que desde o início eu não tinha escolha. Pra sobreviver desse jeito, você não pode escolher o trabalho de fazer ou não. Dando um sorriso, o Jeon fala: "Parabéns, você fez a escolha certa, Jung. Vou te mandar a localização exata. Te vejo lá às 8 da manhã. Não se atrase." Jung fala enquanto sai da mesa: "Pra que me encontrar lá? Você tem que trabalhar. Não esquenta com isso. Foca no seu trabalho." Jeon, com uma cara meio suspeita, fala: "Não, eu tenho algo pra fazer lá amanhã. Então, te vejo amanhã, Jung." Já no dia seguinte, todos se encontravam em frente ao portal. Até o Jung, que estava escorado numa árvore, olhando o celular, e fala: "Jeon, aquele bastardo. Ele disse que ia me encontrar, mas até agora ele não tá em lugar nenhum. Ele devia ter me dito que só não vinha." Pensando bem,
O Jião merece um trabalho com um caçador melhor. Sou um caçador classe D e ele é um mago classe A. Não sei por que ele quer trabalhar na agência de caçadores. Ele conseguiria entrar em qualquer guilda que quisesse. E ele ainda tá perdendo tempo em um lugar daqueles. Se fosse eu iria mostrando o olhar de puto, mas não sabemos o que aconteceu. Até que alguém chama nosso prota. Quando ele olha, é um carinha sorridente dizendo: "Há quanto tempo, meu amigo? Você também veio, não foi, Myung?" Respondendo: não tem tanto trabalho por aí hoje em dia. Esses tipos de trabalho podem ser perigosos, mas ainda pagam bem." Myung só responde: é verdade. Principalmente porque, cortando ele, o Myung só refala: "Porque não tem nenhum lugar para caçadores guerreiros, né? Essas crianças de hoje em dia não têm mais amor à espada. Qual a graça de lançar bolas de fogo da retaguarda?" Então, pensando consigo mesmo, o Jung só fala em sua mente: "Ah, mulher a besta fera, eu tô morrendo de fome aqui." Então o Jung fala assim: "Enfim, vamos mudar ver dessa vez também." E beber um pouco depois. Que tal? E o Jung só fala: pode ser. Eu tô meio sem dinheiro esses dias." E o Myung só cota fala: "Nada disso. Eu paguei da outra vez também." Dando um sorriso meio sem graça. Quando o Myung olha isso, ele fala: "Ah, tá bom. Eu pago dessa vez também." Dando aquele sorriso, ele fala: "Assim eu fico sem graça. Eu sempre tô em dívida com você, velho." Pensando: "Mas que cara fácil." Isso aí é safado também, né? Até que todos são chamados para entrar na dungeon. Olhando o celular, ele fala: "Mãe, não se preocupe, eu vou voltar." Caminhando em direção ao portal, somos mandados para a cena em que um cara, aparentemente um mago, começa a gritar: "Fiquem em linha reta! Por acaso eu tô falando grego? Eu estou falando para ficar em posição mesmo se forem morrer." Desviando de um ataque do morto-vivo, o Jung pensa: "Que droga de trabalho, hein?" Até que finalmente os magos lançam as magias, obliterando todos os monstros que estavam na frente deles, enquanto o Jung só observava. Olhando para os magos, ele pensa: a guilda Meteoro, né? Eles são famosos por ser uma guilda de magos bem forte. Pelo visto, eu não preciso me preocupar se eu vou morrer. Enquanto eles dão uma descansada, o Myung fala: "Ufa, sobrou só a sala do chefão, né? Não é fácil envelhecer. Se eu soubesse que seria assim, eu teria brincado menos e subido mais meus níveis." Escutando isso, o Jung só fala: "Qual é? Você nem tá tão velho assim e você ainda é um nível maior que eu." Jung só fala: "Enfim, conseguiu pegar alguma coisa interessante?" "Tinha alguns bons itens no chão, porque a dungeon é de ranquear." Olhando sua tela do sistema, ele fala: "Nem sei. Deixa eu dar uma olhada aqui." Ao tentar mexer na tela, ele percebe algo estranho. Quando vê, a tela tá dando uns bugs, enquanto ele fala: "Hã? O que tá acontecendo?" Sentindo uma dor tremenda nos olhos, tampando a cara por conta da dor. Então ele se pergunta: o que foi aquilo? Então, o sistema fala: o sistema Aesir caiu. A conexão com o usuário foi temporariamente cortada. E ele pensa: o quê? O sistema caiu? Isso nunca aconteceu antes. E o sistema continua: o sistema Aesir não conseguiu reiniciar por motivos desconhecidos. E ele pensa: não conseguiu reiniciar? Que papo é esse? Até que ele escuta uma voz sussurrando no seu ouvido, dizendo: siga a luz. Olhando o sistema, ele fala: uma presença desconhecida está infiltrando o sistema Aesir, executando reparos em modo seguro. Falha. E o Jung pensa: uma presença desconhecida? Que voz foi aquela que eu escutei, hein? Ela disse para eu seguir a luz? O Jung só fala: tá falando do quê? E ele só fala: não, agorinha eu tinha escutado alguém me dizendo para seguir a luz. Olhando para o Jung, a cara dele está coberta por uma bola de luz. Olhando ao seu redor, ele percebe que está lotado de bolinhas de luz. Ele pensa: mas o que? Essa é a luz que queriam que eu seguisse? Myung só fala: você tá estranho, hein? Tá doente? Respondendo, ele fala: não, eu tô bem. Se perguntando: ninguém mais viu aquilo? É melhor eu ir dar uma olhada. Se levantando, mais o Myung fala: ei, pra onde você vai? Respondendo, ele fala: rapidão, eu já volto. Fazendo um olhar de sério e determinado, enquanto pensa: o que está rolando aqui? Andando pelo caminho, ele tenta mexer no sistema, mas o sistema fala: o sistema Aesir caiu. A janela de status não pode ser carregada. Falando: realmente não tá funcionando. Que droga, o que diabo está acontecendo, hein? Desde que despertei, há 10 anos atrás, essa é a primeira vez que isso acontece.
Nunca houve danos ou reiniciação do sistema. A voz que eu ouvi é muito provável que esteja relacionada ao sistema inativo. Alguma coisa está mudando no sistema Aesir. Então ele me explica, o sistema Aesir. Esse sistema é previsto para ter vindo dos Aesir, que se refere aos Asgardianos, como Odin e Thor. É a última linha de defesa e esperança para a humanidade, que está no fim do desespero. Há 20 anos atrás, ou melhor, 2011, o ano do desastre, no meio do Oceano Pacífico, em uma altura imensurável, uma árvore gigante cresceu. Brotou em uma manhã e cresceu até cobrir os céus em apenas 9 dias. Alguns tomaram isso como um sinal que a terra ia sumir, outros chamaram de árvore da bênção, mas o verdadeiro nome da árvore era Yggdrasil, a árvore do mundo da mitologia. Quando a árvore cresceu completamente no 9º dia, começaram as tragédias. Monstros, o mundo inteiro experimentou uma catástrofe sem precedentes. Uma escala gigantesca de monstros surgindo. Metade da humanidade perderam a vida para os monstros, e de metade desses sobreviventes morreram de fome ou de pragas. E enquanto todos lutavam em desespero, nasceu uma esperança para a humanidade. O primeiro despertado. Um humano com poder divino apareceu, despertado. Os despertados que caçam os monstros, os caçadores. O sistema Aesir é a arma mais forte para os heróis da humanidade. Mas, se o sistema Aesir está passando por mudanças, é difícil pensar que isso vai dar certo. Chegando em frente a uma grande porta, ele pensa, isso é uma grande porta? Poderia ser, dando um sorriso, o portão do tesouro? Então ele basicamente explica que o portão do tesouro é um lugar que raramente aparece em ranks de alto nível, que contém itens de alta raridade ou ingredientes muito raros. É isso. Abrindo a porta, ele pensa, falam por aí que os itens de um portão do tesouro, no mínimo, pode ser vendido por milhares de won. Se algo de classe A ou maior aparecer aqui, eu posso sair dessa vida de merda imediatamente. Por favor, exista um Deus por aí. Por favor, deixe que seja um equipamento de classe A ou maior. Abrindo a porta, ele vê várias clareiras, várias tochas e pilares em frente a um altar que tem alguma coisa lá em cima. Andando, ele fala e pensar que existe um lugar assim em uma dungeon. O que eu vi na TV não era apenas uma lenda urbana. Chegando na frente do altar, ele fala, não importa como você seja, esse deve ser o item. Então, eu deveria checar. Que item incrível está escondido aqui. Indo pegar o item, você gostaria de inspecionar os detalhes do item adquirido? Dando um sorriso de satisfação, ele fala, as coisas estão progredindo de boa. O sistema foi restabelecido na hora certa, ainda bem. Eles não dizem que as coisas boas vêm aos poucos. Olhando o item, a gente vê que é tipo um olho mágico. Então, aparece a janela do sistema dizendo, item de equipamento. Nome, olho perdido de Odin. Rank mítico. Oi, é raro. Então tem um breve resumo ali sobre o olho, dizendo, o olho dado por Odin, rei dos Aesirs, para ganhar conhecimento no poço de Mimir. Quando equipado, permite o entendimento de runas e o uso de magia para desarmar ou destruir. O único item de rank mítico no mundo. Cuidado, será vinculado uma vez que for colocado. Olhando a raridade, mítico, ele pensa, existe esse tipo de raridade? E assim chega outra janela do sistema dizendo, habilidade ativa, nome, derivação universal, rank X, ganha entendimento em uma fórmula mágica e a destrói. Ah, tá falando da habilidade do olho, então deixa quieto, a gente já disse. Caraca, mas também tem efeito que só peste. O primeiro efeito, a derivação. A habilidade de derivação universal é aprendida. 2. O segundo efeito. Com o entendimento completo das runas, todos os tipos de magias poderosas podem ser usadas sem encantamento. E o 3. Cartões em branco podem ser consumidos para copiar as habilidades de outras pessoas. Caraca, que roubada! Quando copiando habilidades, penalidades não são transferidas. Quando habilidades são adquiridas, um cartão branco é consumido. Então ele fala, isso é verdade? Dos itens que apareceram em leilões, o mais alto foi de rank S. No momento que o item apareceu no leilão,
ele facilmente ultrapassou centenas de milhões de won, especialmente itens relacionados à magia. Você pode basicamente escolher o preço e as pessoas vão pagar por isso, não importa o quanto seja. Mas e pensar que esse é o único item de ranking mítico do mundo, com isso não vou mais sofrer dessa maneira. Eu não serei desprezado pelas outras guildas e não serei forçado a agir como um escudo de carne nas dungeons. Essa vida medíocre como um caçador acabou. Bem, já que eu obtive esse item, eu deveria tentar equipá-lo? Quando eu vou conseguir tocar em outro item de ranking mítico? Pelo visto nunca, né? Já que esse é o único. Eu deveria tentar ao menos uma vez antes de vender. Mas o sistema aparece: aviso! O olho perdido de Odin será vinculado uma vez que colocado. Você gostaria de equipá-lo? Vem dessa janela do sistema e ele fala: não, cancela imediatamente, agora. Ele, sentiu um alívio, ele: quase gastei o item de ranking mítico, que foi tão difícil de conseguir. Nossa, que dificuldade, só andou. Eita, que dificuldade da peste. Eu não tenho nenhum motivo para equipar isso. Se eu vender isso no mercado negro, valerá centenas de milhões de won. Mesmo que tenha adquirido um bom item, eu não quero continuar invadindo as dungeons. Eu já passei o limite da idade de 20 anos. Então meu nível não pode mais subir. Não será muito efetivo mesmo se eu usar. Então o sistema falha. Essa é uma complicação inesperada. Você poderia dizer que essa é uma anomalia sem precedentes? Entretanto, eu tô acostumado com esses tipos de complicações. No presente, onde dungeons se tornaram uma realidade, situações repentinas acontecendo aos caçadores são bem comuns. E a situação que acontece normalmente podem ser categorizadas em dois tipos diferentes: fortuna ou tragédia. Pensando, eu deveria voltar? É bom, né, meu amigo? Então voltamos para o Myung, dizendo: ele provavelmente vai voltar logo. Parece que ele foi só checar algo rapidamente. Por favor, só esperem um pouco. Chegando lá no fundo. Então o mago que enche o saco, fala: venha rápido, nós iremos partir logo para a raid. Pedindo desculpa pelos atrasos, mas o cara só fala: será difícil se você agir sozinho. Na próxima vez, eu espero que tal situação não ocorra. Pedindo desculpas, ele fala: sim, eu terei mais cuidado da próxima vez. Então o cara sai, batendo nas costas de seu amigo. Myung fala: ei, Young, não fique tão pra baixo assim. Quando ele vira, o Young tá sorridão, filho, tá feliz. Ele: haha, não é isso não, Myung, eu tô bem. E eu vou pagar pelas bebidas de hoje. Eu não posso ser sempre aquele que se aproveita de você. Então o cara, meio sem reação, fala: ah, claro. Enquanto ele parte pra frente, coçando a cabeça, ele pensa: com 27 anos ele finalmente amadureceu? Então vemos um mago chato falando: agora que as linhas de frente estão reunidas, podemos começar a arrar. Do nada, o teto explode, filho, fazendo o Young trancar o caneco, né? Porque ele tá com o negócio e quer vender, dando aquele pulo pra se safar das pedras. Jogado no chão, ele pensa: mas o que é isso? Vendo uma névoa roxa se espalhando, ele pensa: isso é veneno? Quando ele olha pra magas cuspindo sangue, ele tampa a boca e o nariz na hora, pensando: isso é uma névoa venenosa, com certeza. Se eu respirar isso por um tempo demais, eu vou morrer. Preciso sair daqui agora. Encontrando seu amigo, Myung fala: acho que devemos sair daqui agora, rapidamente. Essa névoa eu acho que é perigosa. Gritando, ele fala: todos nós precisamos sair daqui agora. Mas ao olhar para o seu amigo, alguém atravessou a espada no peito dele. Caindo já sem vida, o nosso prota grita pelo nome de seu amigo, mas ele se vê desolado. Ele raciocina a merda que está acontecendo e somente só grita: eu preciso correr. Enquanto corre, ele começa a repassar os eventos que acabaram de acontecer. O som repentino de explosões e uma névoa venenosa que se espalhou pela dungeon. E as pessoas que foram assassinadas. Essas não são as ações de um monstro. Essas são definitivamente obras de assassinos de contrato de dungeon. O objetivo dele é a aniquilação da Grã Meteoro e para a entrada não é uma opção. Eu talvez seja morto por um deles que está de guarda na entrada. Ao invés disso, seria melhor esperar dentro da dungeon por um tempo. Droga, por que isso aconteceu? Desolado, ele pensa: chega disso. Agora não é hora de se preocupar com isso. Esse é um tipo de item mítico que só eu obtive. Você acha que eu vou morrer assim? Não posso deixar. Mas então vemos alguém caminhando detrás do nosso amiguinho, ativando sua magia de raio, lançando bem em direção do nosso protagonista. Mas ele rapidamente percebe e consegue desviar. Olhando pro cara, ele pensa: merda.
Então quem caminha fala, eu sabia que você sobreviveria, Jung. Quando vemos, é o Geon, meu amigo, dizendo, eu te disse, né, que eu veria você hoje. Vendo ele fala, Geon, isso tudo foi você espalhando a névoa venenosa e atacando a Guilda Meteoro? Dando um sorrisinho, Geon fala, sim. Isso mesmo. Em seus pensamentos, Ion fala, fique calmo. Eu tenho que lidar com essa situação primeiro. Perguntando por quê, e o John só fala, bem, foi um pedido do meu cliente. Além do mais, tem várias pessoas que não gostam da Guilda Meteora. Ela tem menosprezado demais outras guildas. Assassino das guildas são aqueles que entram em dungeons para matar pessoas e cometem assassinatos dentro delas. De acordo com as circunstâncias, o ataque surpresa na Guilda Meteoro dessa vez foi organizado sob tal ponto cego. Segurando o ferimento do seu ombro, ele pensa, merda, eu consigo lidar com ele? Não, é impossível. O Jeong é um mago de ranquear. Ele é um dos magos que compõem os 2% do topo do país. Por outro lado, eu sou só um rank D. Não sou particularmente habilidoso nem fraco. Eu só sou mediano. Além disso, eu não sou o objetivo dele em primeiro lugar. Só preciso manter a minha boca fechada. Com os sistemas inativos no momento, não há nenhuma garantia que eu consiga escapar. É injusto, mas alta maneira. Enquanto ele pensa nos seus amigos e todos que estavam com ele nessa dungeon. Claro que eu gostaria de me vingar por aqueles que lutaram comigo na linha de defesa, especialmente o Myong, mas realisticamente não há nada que eu possa fazer agora. Jeong, eu vou fingir que nada aconteceu aqui hoje. Então, cortando ele, o Jeon fala, Jung, você sabia? Lançando o ataque na direção do Jung, mas ele consegue desviar por pouco, ficando em choque. Ele pensa, se eu não tivesse reagido a tempo, com certeza eu teria morrido nessa. O Jeon fala que o alvo da dungeon de hoje não era apenas a Guilda Meteoro, lançando uma barragem de correntes de raio em direção ao nosso protagonista, causando uma mega explosão, mas ele consegue desviar. Merda, eu preciso sair dessa situação, não importa o que. Por que ele está atrás de mim? Sou só um ranker de classe D. Fiz algo ruim pra alguém? Tem alguém que deseja minha morte? Pensa, quem pode ser? Será que seria... Então não é mostrado o semblante de alguém que a gente não conhece, mas parece ser do mal. Dizendo, miserável, inútil, olhando pra ele com um olhar de desprezo. Eu não sei como um merdinha que nem você nasceu. Ixi, pelo visto é o pai dele, filho. Ficando sério, ele fala, foi o meu pai? Então deixo o Jeon surpreso, fazendo ele dar uma parada na sequência de ataques. Mas de repente, como um psicopata, ele começa a rir, falando, ah, sério, você realmente é inteligente, é Jung. É por isso que eu gosto de você. Lembrando daquela foto dele com sua mãe, ele fala, deixa eu te perguntar uma coisa. 5 anos atrás, no inverno, essa pessoa também pediu algo assim lá atrás? O Jeon responde, né? Com um sorrisinho safado. Eu nunca pensei que você acertaria isso também. Sim, você realmente é incrível. Então o Jeon fala, eu realmente não entendo. Enquanto caminha para frente, o pai fez com que sua esposa seja morta. E então, o seu filho, lançando a corrente elétrica na cabeça do nosso prota. Enquanto ele sorri e fala, é desconcertante, não é? Você acha também? Jung. Bom, isso é o que aconteceu. Tchau, Jung. Sério? Sem falar nada, ele respira. Então, aparentemente, ele equipou o poder do olho. E o Jeon só fala, o quê? Você tem algo a... Quando ele olha, há uma explosão na frente dele, deixando ele assustado. Vendo Jung ao redor de várias luzes douradas, fazendo perguntar, o que é essa magia? A mana é ainda mais poderosa do que antes. O que está acontecendo agora? Alguma coisa parece estranha, deveria acabar com isso rapidamente. Então ele fala, ah, que pena, a nossa brincadeira vai acabar aqui. Apontando o dedo, ele manda a corrente elétrica atrás dele de novo. Enquanto ele diz, agora, por favor, morra de uma vez, lançando uma barragem de correntes elétricas para o nosso protagonista. Mas ao chegar a centímetros de acertar nosso personagem, ele usa sua habilidade e desintegra o ataque do Jeon. Então vemos a notificação do sistema dizendo, o item O Olho Perdido de Odin foi equipado. O item foi vinculado ao usuário. E aí o Jung fala, eu sei, eu não posso mais vender, mas há um cartão em branco
que pode ser usado. Isso é impossível! É o que grita o Jeon. O quê? Mas minha magia dispersou? E o Young fala Jeon. E aparece várias janelas do sistema dizendo o efeito do olho perdido, do Edinfa ativado. Um cartão em branco foi usado. E o Young fala, eu vou te matar da maneira mais dolorosa possível. E o sistema fala, copiando a habilidade ativa, corrente de raios. E o Young copiou as habilidades do nosso inimigo. Enquanto o Jeon só fala, como você pode usar a corrente de raios? Você não era apenas um guerreiro? Enquanto ele pensa, eu levei vários anos para aprender essa magia. Como um mero guerreiro de rank D consegue usá-la? Eu não sei como, mas você consegue usar um feitiço de nível tão alto assim? Mas você acha que pode ganhar contra mim só com isso? E eu me fala, não sei, mas nós vamos descobrir. E manda uma rajada de correntes elétricas em direção ao Jeon. Ele consegue desviar por pouco, mas quando o segundo ataque acertar ele bem na hora, ele consegue criar uma barreira. Mas infelizmente nosso prota está com poder de destruição de qualquer tipo de magia. Ele ativa a habilidade Derivação Universal e destrói o escudo dele, fazendo que o ataque elétrico atravesse o cara e causando ao mesmo tempo uma grande explosão. Se aproximando do Jeon, o Jeon fala, não me mata. E o Young só dá uma correntada nele para finalizar logo, né? Para o bichinho não sofrer. E ele fala, será que tudo acabou? Mas ele cai no chão exausto, pensando, minha estamina, minha magia, não há nada sobrando no meu corpo. Eu acabei de conseguir um item mítico, mas mesmo assim eu ainda vou morrer desse jeito? Não me estranha que a minha sorte tenha sido boa hoje. Morte. Uma palavra medonha que eu tive que encarar inúmeras vezes enquanto trabalhava como caçador. Entretanto, agora que eu tô enfrentando ela realmente, é tão frio. Até que aparece outra janela do sistema dizendo um novo sistema de operação foi instalado. Você gostaria de executá-lo? Olhando isso, ele só fala a continuação da janela do sistema dizendo uma vez que um novo sistema de operação seja executado, o tempo será regredido para o período que este usuário mais deseja. Então, para ler isso, fala regressão? Você vai me salvar? Outra variável apareceu até mim. Eu não sei se será fortuna ou tragédia no final da entrada. Então ele fala, certo, executar, dando um sorriso. Ele fala, então não tem outra escolha. Assim o sistema começa a trocar de cor, de azul para vermelho. E ele fala, o novo sistema de operação, sistema Nornir, foi executado. O sistema avisa para ele, né, pelo menos. De agora em diante você é o adversário dos grandes e poderosos Aesiris. A habilidade passiva, aquele vigiado pelos deuses, foi adquirida. A habilidade passiva, olho absoluto de Deus, foi adquirida. Caraca, ele já começa assim, fácil, né? Os deuses contra os Aesiris estão te vigiando. Ponto. Acordando em sua cama, levando um susto, né? Claro, porque se não fosse, seria estranho. Olhando para a claridade, quase cego pelo visto, ele fala, mas o quê? O que está acontecendo? Olhando para suas mãos, ele fala, realmente eu regredi? Então abre a janela do sistema dizendo, o tempo foi revertido com sucesso para o período mais desejado pelo usuário. Eles perguntam, eu estou sonhando ou algo assim? Se lembrando de todas suas memórias antes de morrer. Pensando, eu realmente voltei ao passado? Não é possível. Não. Isso não é só um sonho, um longo sonho. Ao ver sua mãe, ele sai correndo, chorando e vai abraçá-la. Enquanto pensa, esse é um longo sonho do qual desejo nunca acordar. Vemos a janela do sistema dizendo a data de hoje é 15 de novembro de 2020. O usuário retornou com sucesso para o período mais desejado, levantando da cama com a mão no peito, levando um susto. E o sistema continua. As limitações em atividades não combatentes foram removidas. Seu corpo se recuperou com sucesso para 20%. Enquanto ele coloca a mão no peito e se pergunta, ai, eu tô sonhando? Essa é a minha antiga casa. E chega outra janela do sistema dizendo, uma nova missão. Descanso é amigo do sucesso. Foi criada automaticamente. Aí nos é mostrada a janela. Missão secundária, descanso amigo do sucesso. Você é um ser que milagrosamente sobreviveu à morte. Por favor, descanse bastante e se recupere. Recuperar saúde para 80%. Dificuldade? F. Recompensa, ganhar um cartão branco. Vindo da janela do sistema, o prota pensa, missão? Dando um suspiro, ele pensa, vamos começar do começo. Então ele começa a relembrar
dos acontecimentos passados. Primeiramente, eu não morri enquanto lutava com o Gion. O motivo, provavelmente, deve ser por causa do novo sistema. É por isso que eu consegui voltar para o passado. Minha cabeça tá tão acostumada com a aparição da Yggdrasil e dos monstros, que não é a primeira vez que eu passei por essas coisas estranhas. E se teve uma coisa que eu aprendi em situações como essa, é que julgar e se adaptar rapidamente ao ambiente é o mais essencial. E se a informação do sistema estiver certo, então quer dizer que eu voltei 11 anos no passado. Quando eu estava no 3º ano do fundamental, olhando para a janela do sistema que estava escrita: o sistema operacional foi mudado com sucesso para o sistema Nornir. Então, para tu falar Nornir, esse é o nome do novo sistema? Tentando levantar da cama, ele fala: sinceramente, essa coisa de voltar no tempo me parece um sonho. Mas, pegando no calendário, ele continua falando: uma coisa é certa, no calendário estava escrito lá: escrever a aplicação para a Academia Milaios, observação, ser um comandante de classe de batalha. Não importa o que. Ah, aqui já tinha decidido antes, por isso que ele é uma anta. Mas beleza. Aí ele foi lá e riscou o negócio. Aprendeu com o passado, né? Ou com o futuro. Enquanto ele fala: essa é uma nova e valiosa oportunidade. Dando um sorriso, ele fala: eu não vou repetir o mesmo erro 2 vezes. Graças a Deus, né? Eu agradeço. E ele afirma: dessa vez eu vou ser um mago. Então ele vai comer um bolinho de arroz. Mas quando ele morde, ele começa a se emocionar. Vendo isso, a mãe dele fica preocupada, né? Pensando: tem algo preocupando ele ultimamente? Porque ela vai lá e lembra que ao ver ela chegar, ele correu e deu um abraço nela. E ela continua: geralmente é tão quieto e agora ele anda chorando tanto. Jail, que também é o nome dele, por incrível que pareça, tem algo de errado? Ele fala: não é nada, enquanto sorri. É que eu tive um pesadelo. Pesadelo? Sim. Então ele continua: mãe, eu preciso te contar uma coisa. E ela fala: sim, eu percebi que você precisava. E enquanto ela pensa: ele está com medo de se candidatar à Academia Milais? Eu não estou surpresa. Aliás, ser um caçador é um trabalho muito perigoso e além disso é muito competitivo. Se ele não quiser, eu deveria fazer ele desistir de se candidatar e ir para uma escola normal. Não importa quão prestigiada seja a escola Milais. É sem sentido se ele não quiser ir. Então a prota fala: eu estou pensando em mudar minha aplicação para a classe de mago. Enquanto ela, nos seus pensamentos, ela fala automaticamente: sim, está tudo bem. Aí que ela se liga. Ela fala: hã? E ela pensa: mas ele não estava fixado em se aplicar como guerreiro desde o primeiro dia? E ele considera tantos outros, então não acha que ele faria isso por ser influenciado? Aproximando a mão ao rosto dele, ela fala: não está fazendo por impulso, não é? Ele responde: não. É algo que eu estive pensando já faz um bom tempo. Então a mãe dele só fala: tudo bem, você é livre para escolher o que quiser. Eu quero que faça o que você deseja, ao invés de se render ao dinheiro. Seja magia ou qualquer outra coisa, fazendo ele se emocionar. Você sempre terá o meu apoio, como sua mãe. E o moleque começa a chorar já. Corta a cena e somos mandados para a janela do sistema dizendo: você completou a missão. Descanse, seu amigo do sucesso. Você obteve um cartão em branco como recompensa da missão. Ele fazia, não sei o que é isso, uma flexão com a mão só. E ele fala: beleza, concluí minha missão. E consegui um cartão branco. No momento, a situação tá muito boa pra mim. Enquanto ele é a janela do sistema, ele fala: eu ainda não sei ao certo o que é esse sistema Nornir, mas vale a pena tirar o maior proveito por enquanto. Eu tenho conhecimento do futuro. Sei sobre as coisas que vão acontecer e sobre as ruínas que posso monopolizar. Eu tenho uma memória muito boa, ao ponto de até servir como um mapa nas dungeons. Meu problema é as habilidades. Com exceção de cadeia de relâmpagos e derivação universal, tudo que eu tenho são habilidades de classe guerreiro. Eu acho que não é uma surpresa lá muito grande, já que eu planejava ser um guerreiro, né? Desde o início. Não tem nada que eu possa fazer, até que vemos a janela de status do homem, dizendo Min Jail. Idade 16 anos, nível 7, atributos 4 de força, 2 de destreza, 10 de magia e 5 de resistência. Pontos de atributo 21. Meu nível voltou a ser o que era na época e meus atributos também resetaram, porque somente as habilidades passivas são as mesmas. Então o sistema mostra, né? Porque ele é inteligente. E ele fala: pela habilidade aquele observado pelos deuses, as habilidades passivas de antes foram todas mantidas. Se perguntando: aquele observado pelos deuses? Interessante. Então há uma breve descrição sobre essa habilidade.
Ajuda no crescimento rápido do usuário, com as bênçãos dos deuses. É isso. E os efeitos são: primeiro, após a regressão, todas as habilidades passivas são mantidas. A segunda é: toda vez que o nível do usuário aumenta, todos os atributos aumentam em 1. A maioria dos deuses contrários aos Aesiris estão te observando. Vendo isso, ele pensa: é o quê? Uma habilidade que afeta todos os outros atributos? Mano, que habilidade roubada. Isso é o que ele fala. Mais importante, a atenção dos deuses contrários ao Aesiris. Eu deveria dar uma olhada nessas outras habilidades também. Vendo a habilidade do Olho de Deus Absoluto, a pequena descrição diz: vê através das ilusões, mostrando a realidade absoluta. Enquanto ele fala, eu não tenho certeza do que esse Olho de Deus Absoluto faz ainda. E a cadeia de relâmpagos com certeza é uma boa habilidade. E meus atributos? Força não é tão necessária para magos, mas ao menos preciso ter um pouco de destreza para conseguir me esquivar. Magia é obviamente necessária, mas a coisa mais importante é resistência. Resistência não é algo que aumenta seu poder de ataque como força ou magia, porém reduz a velocidade de fadiga em ações repetitivas. Se aumentar ela primeiro, vai perceber uma mudança notável enquanto você sobe de nível. Eu já cuidei da primeira prioridade. Agora, o importante é escolher as habilidades que eu vou aprender. Eu estou bem com as habilidades de ataque por enquanto, já que eu tenho a cadeia de relâmpagos. Além disso, mesmo que eu me esforce para aprender feitiços de alto nível, eu não vou conseguir usar eles, já que eu não tenho tanta mana assim. Já o que eu preciso mesmo é de um feitiço de cura. Atualmente, em 2020, classes de magos são tratados como lixo em comparação às classes de guerreiro. Mas caçadores com habilidades de cura são exceções. São tratados como nobreza onde quer que estejam. Isso é porque mesmo sem se tornarem caçadores, eles podem trabalhar em áreas medicinais, então são muito bem recebidos. Se eu começar com uma habilidade de cura, pelo menos não vou ser desprezado em todo lugar. Mas o problema é que encontrar despertada com uma habilidade de cura não é tão fácil assim. E acima disso, não dá pra fazer isso com o Geão, mas, porém, daqui pra frente eu vou ter que usar os cartões brancos com mais eficiência. Eu não sei exatamente quantos cartões o sistema vai me dar, mas é improvável que eu consiga um item incrível que acabe com o equilíbrio. De repente, sei lá, dele toca. Quando ele vê, é uma tal de Kim Ojung. Então ele apresenta essa menina pra gente. Ela é uma amiga de infância. Morávamos perto, então estávamos sempre juntos. Ela é minha melhor amiga. Sei. E sempre sonhou em frequentar Milais comigo. Mas... vixe, ela morreu, pai. Que isso? Ele fala: tudo bem, eu posso mudar a história dessa vez. Não, eu preciso mudar a história dessa vez. Dando um sorriso, ele fala: ela é exatamente como eu me lembro. Olhando as mensagens, ela dizia: ei, mano, tá fazendo o que agora? A Santa Yojung-eun está vindo para dar uma palestra na cidade hoje. Quer vir comigo? Ei! Responde rápido. Qual é? Vai comigo, por favor. Ele pensa: verdade. Aí está ela, a Santa Yejung-eun. E a magia que a representa é sacrifício. Eu não tenho que me preocupar com um peixe grande como ela. Então, saindo de casa, ele fala: mãe, tô saindo, já volto. E a mãe fala: certo, não chego muito tarde, hein? Mandando mensagem pra menina, que eu já esqueci o nome. Ele fala: calma, já tô chegando. Vou resumir a programação de hoje, senhorita. Primeiro você vai dar uma palestra motivacional no palco da cidade. Depois disso você vai para a dungeon de rank B, no distrito de Seong. Então, depois de uma inspeção na base da estação Wonju, temos que ir para a academia imediatamente. Mas você vai ficar bem no seu estado atual? Você está mais pálida do que normal. E a mulher fala: está tudo bem, eu só estou um pouco cansada. E o motorista fala: é porque esteve mantendo uma rotina extrema nesses últimos meses. E ela fala: você sabe muito bem, o sacrifício, ele está engolindo minha vida, engolindo minha força vital. Se pelo menos tivéssemos alguém tão forte e eficiente para conseguir curar ela, a Santa da Coreia pode ruir em breve. Corta a cena e vemos a Yojung puxando o braço do nosso prota, dizendo: já tem muita gente aqui, vamos logo. E ele responde: eu sei, então pode parar de ficar me arrastando por aí? Olhando com uma carinha de safada pra ela, ele fala: seja sincera, você me chamou pra vir aqui com você porque você ficou com medo de se perder, né? Virando pra ele, ela fala: do que você tá falando? Para de pensar nisso. Enquanto o prota ainda continua:
Solta minha mão! Fazendo uma cara de deboche, nosso prota fala: como uma garota tão incrível nos estudos e esportes, sempre causa uma comoção, porque tem dificuldade em encontrar um caminho certo. É fogo, né? Ela envergonhada fala: ei, por causa dela você pode assistir o discurso e tudo o resto. Acha que é fácil ver a Yo Seo-won? Em sua mente ele fala: ela não tá errada. Contanto que eu possa copiar o sacrifício, que é a habilidade dela, isso vai me fazer uma grande ajuda no futuro. Talvez eu saia no lucro e consiga uma conexão pessoal em toda a Coreia do Sul. Sentado na cadeira enquanto espera, ele pensa, como esperado da Yo Seo-won, mestre da guilda Yeohwa, Santa Yo Seo-won. Ela era uma curandeira consagrada que era bem conhecida não só no país, mas em todo o mundo. Quando trabalhava como caçadora, não era apenas algo corriqueiro. Ela foi a pessoa que tentou proteger os cidadãos antes de qualquer outros. Mas... então, eu acho que ela chegou com o microfone na mão. Ela fala: olá, pessoal. Meu nome é Yo Seo-won. Enquanto ela dava palestra, o prota fala: daqui a 2 meses, a Yo Seo-won vai atingir uma condição crítica durante a raid da dungeon Itaewon. A causa não foi nada além do feitiço de cura dela, o sacrifício. Só tem um jeito de curar a Seo-won. Após a santa dar suas últimas palavras, a Yo-jung emocionada fala: a Seo-won é uma boa oradora, como eu esperava. E o nosso prota pensa: ela está certa. A maioria dos despertados não querem se tornar caçadores. Não é nada fácil lutar contra os monstros na linha de frente. Até mesmo eu, antes de regressar, quis vender os itens e ter uma vida livre, sem preocupações. Saindo lá do local, a Yo-jung fala: como eu imaginei, a Seo-won é mais do que qualificada para ser minha heroína. Nosso prota só fala: eu não acho que ela ia querer ser classificada para isso. Ficando emburrada, ela fala: não estraga meu momento, ok? Tirando o desdém, ele fala: tá bom. Tenho que resolver uns negócios, então vou sair primeiro. E ela fala: o quê? Mas e eu? E ele só responde: o que você disse? Você não tinha dito que não era desleixada? Olhando estressada pra ele, ela fala: fala sério, você é o pior. Faz bullying na escola também agora? Dando um sorriso, ele fala: tô zoando, liguei pra sua mãe agora há pouco. Ela vai chegar em breve, só espera um segundo. Fazendo uma cara de espantada, ela fala: ei, vamos voltar juntos no carro da minha mãe? É mesmo algo tão urgente assim? Ele fala: eu ia me esquecendo. Mudei minha classe para mago. Ela fala: o quê? Então me ensina algumas magias depois, viu? Começando pelos fundamentos da teoria. Olhando pra ele perplexa, ela fala: não, isso é de boa, mas... enquanto ele sai, ela começa a gritar: ei, por que você mudou sua profissão? Você não deve me contar isso antes de ir embora? E ele deixa ela pra trás, fazendo ela pensar: seu sem coração, vai me deixar mesmo aqui desse jeito? Então vemos nosso protagonista já em outra parte da cidade falando: eu tenho certeza que eu vi eles por aqui. Até que ele vê um cara guardando uma limusine. Eu acho que uma limusine, né? O carro grandão lá dos ricos. Dando um sorriso pensando: achei. Se aproximando calmamente, o guarda o vê e fala: desculpa, mas se veio aqui para dar um presente a ela como um fã, agora não é uma boa hora. E o nosso prota fala, dando um sorriso: vim me encontrar com a mestre da guilda, Yo Seo-won. E o guarda pensa: outro fã que vai à loucura com essas coisas de caçadores. E o guarda fala: ei, presta atenção, não importa o quanto você goste dela, como pode vir aqui do nada assim? Se agir assim, a mestre Seo-won vai ficar Cortando ele, nosso prota fala: não vim por causa disso. Então o cara fica sem entender. Continuando com uma expressão amigável, ele fala: eu sei que ela tem uma doença incurável e eu sei um jeito de curar essa doença. Deixando o segurança puto da vida, filho. Ele agarra o gogó do nosso amigozinho aqui e começa a gritar: onde foi que você ouviu isso, hein? Onde você ouviu que a mestre da guilda está doente? Se mantendo calmo, nosso prota fala: não acha que vai dar nada bom ficar gritando que nem um retardado por aí. E o cara fala: até que a santa abaixa o vidro do carro, que com certeza não é a manivela. Aí ela fala pro guarda: calma aí, pô, dá uma segurada. Você pode mesmo assumir a responsabilidade pelo que disse? Dando um sorriso maroto, ele fala: é claro, posso curar sua doença, mestre da guilda. Olhando pra ele, ela pensa: se estivesse mentindo, teria sido pego em segundos. Mas ele parece tão confiante sobre isso. Será que ele tem alguma coisa para apoiar essa doença?
Perguntando para o chofer dela, ela fala: eu tenho quanto tempo até o próximo evento? E ele responde: 2 horas, senhorita. Isso, papai, é o que ela fala. Garoto, você tem 2 horas, pode entrar. E vamos para um lugar mais quietinho. Safadinho. Chegando numa sala ou num quarto, ela fala: pode se sentar. E ele senta agradecendo a ele. Então, ela fala: vamos uma coisa de cada vez. Rapaz, a cada quadro esses balão incha, meu amigo, tá doido. E ela diz: como descobriu a minha doença? E ele fala: sinto muito, mas isso é algo que eu não posso contar. Se quiser mesmo ouvir, posso até contar, mas assim que eu contar, não vou mais te curar, mestre da guilda. Ela ri e fala: muito corajoso. Gostei de você, garoto. Muito bem então, próxima. Como planeja me curar? E ele, com olhar calmo, ele responde: sendo honesto com você, planejo copiar o seu sacrifício. Ela fala: o quê? Batendo a mão na mesa, o guarda grita: não faz sentido continuar ouvindo. Esse guarda aí tá começando a encher o saco e bate nele, velho, pra ver se ele acorda, mano. Não tem condição, não. E ele continua gritando: tem noção que tipo de habilidade o sacrifício você está falando? É a habilidade única da mestre da guilda. Nem mesmo nós temos um jeito de copiar essa magia. Então, como você planeja fazer isso? Habilidades únicas são habilidades de um rank maior do que aqueles no topo. As habilidades de rank S, por sucessão hereditária ou por um indivíduo único. Esses são os únicos 2 métodos para obtê-la. Enquanto outras habilidades normais podem ser memorizadas por meio de uma fórmula. Não existe algo como uma fórmula para habilidades únicas. Habilidades únicas não podem ser copiadas. Por causa disso, são monopolizadas por uma pessoa só, ou por uma família. E o nosso prota pensa: ou pelo menos, esse é o senso comum da sociedade normal. Por favor, se acalma, dizendo pro guarda. E ele continua: se eu não fosse capaz disso, nem teria vindo aqui para começo de conversa. Já botando o cara no lugar dele. Gostei, tá ligado? Tem que botar presença. Então a mulher fala: podemos decidir isso depois de ouvir ele. Então, o que você está dizendo é que vai me curar usando o meu próprio sacrifício? É isso mesmo? Ele fala: sim, para curar feridas causadas pela penalidade de uma habilidade do mesmo rank ou maior é necessária. Além disso, o que causou a doença da Seu Yong é uma habilidade única. Mas como não existe uma habilidade de rank maior do que única, se você não é capaz de curar a si mesmo usando sacrifício, então esse é o único método. O princípio inerente da habilidade sacrifício. É como o próprio nome sugere, é uma oferenda aos deuses. Por causa disso, a Seu Yong tinha a restrição de não poder se curar. Isso porque teria uma falha no conceito de sacrificar a força vital do conjurador que está sendo curado. Se estiver disposta a continuar, então ela fala: tá bom, prove. E começa a mostrar seu poder. E o guarda grita: mestre da guilda! E o prota pensa: excelente. Pegando a carta e copiando a habilidade. A janela do sistema aparece: uma nova habilidade pode ser adquirida. Deseja registrar sacrifício na carta em branco? E nosso prota fala: registrar, registrando a habilidade da mulher. Sacrifício foi registrada na carta em branco. Dando um sorriso, ele fala: ainda acha que não confio em mim, então devo primeiro ganhar a confiança de vocês. Não acham? Você usou a habilidade ativa, sacrifício, então ele mostra o poder que a mulher acabou de usar, deixando os dois perplexos. Ele fala: beleza, o que acham da gente começar a negociação? Eita, que cara safadinho, papai. Até que aparece a janela do sistema dizendo: habilidade ativa, nome, sacrifício. Rank, habilidade única. Primeiro efeito: cria uma onda de cura que ajuda a maioria dos aliados a recuperar vitalidade e status. A segundo efeito é: se usada em monstros mortos-vivos, será transformada na habilidade Ataque Julgamento da Luz. Como uma habilidade copiada, com o consumo de uma carta em branco, a penalidade não é aplicada. Dando um sorriso enquanto olha para a janela do sistema, ele pensa: então. A mulher fala: então, o que você quer da nossa guilda? Só o fato de que ele poderia curar a minha doença era o suficiente para eu querer negociar com ele. Mas ele parece alguém que acabou de entrar no ensino médio. Não consigo acreditar que uma criança que nem ele consegue sugerir negociações enquanto fica em pé na frente da mestre da guilda. Que impressionante. Olhando para ela calma e soltando um leve
sorriso. Ele fala, por favor, seja o meu patrocinador. Ela fala, patrocinador? Pra te ajudar a evoluir como caçador? É o que você quis dizer? Ele fala, sim, eu tenho grandes sonhos, mas para crescer, descobri que preciso de dinheiro e conexões, e muitas outras coisas. E em momentos como esse, que eu gostaria que a guilda Yeoman me ajudasse. A mestre fala, certo, se você tem coragem para fazer isso, então sei que vale a pena o investimento. E ele pensa, e ela continua, dizendo, você tem talento. No entanto, tem uma condição. Para tu pensar, uma condição. Mesmo que a situação provavelmente seja desesperadora e que talvez eu seja a única esperança para curar a doença dela, ela nem perdeu a calma. É porque ela é a mestre da guilda? Talvez. Então ele fala, uma condição? Ela diz sim. Ele pergunta qual é. Mas ela fala, como você sabe, a minha doença é um problema pessoal. Não tem nada a ver com a guilda. Entretanto, o que você deseja não é só a minha ajuda, mas é da guilda inteira. Te ajudar sem motivo o que você está querendo dizer é que não é uma troca equivalente. Entendi. Então vou tomar uma decisão depois de ouvir a sua condição. De qualquer forma, aquela que vai sofrer por não ser curada é a Yesung. Ela não ia fazer uma condição sem sentido nessa situação. E ela fala, você tem uma guilda que quer entrar? Ficando meio sem graça, sem reação, ele fala, ela está tentando me recrutar agora? Ele fala, sério? Ela dá uma risada, é claro. Não sou alguém que brincaria com isso. Tem alguns motivos para te perguntar isso. Primeiro, tem o fato que você descobriu que eu, mestre da guilda Yeoman, estou doente. Essa é uma informação classificada que só algumas pessoas sabem. Você descoberto isso sugere que sua habilidade investigativa é bem alta, embora só saiba disso por causa da minha viagem no tempo, né? É o que ele pensa. Não dá para dizer isso aqui. Ela, segundo, você copiou a minha sacrifício perfeitamente. Nunca ouvi sobre alguém conseguir copiar uma habilidade única antes. Não sei se vai ter outros iguais a você no futuro. Imagine quantas habilidades vai poder copiar no futuro. Imagine. As probabilidades são infinitas. Ele fica sem graça assim, olhando pro lado e fala, tem um terceiro? Ela fala, sim, o terceiro e o mais importante ponto, o terceiro. Eita, minha amigona, calma lá. Ela fala, mesmo que eu esteja na sua frente, você não está mostrando nenhum pingo de nervosismo. Chegando bem pertinho do rosto dele, eita papai. Ela fala, uma criança que não fica nervosa na frente de um mestre da guilda. É bem interessante. Que tal? Botando pra frente dela. Não é motivo suficiente para te recrutar? Então nosso prota conta o futuro. Depois da Yoseong ter ficado numa condição crítica, a guilda dela desabou rapidamente por motivos desconhecidos. Onde nessa época a guilda dela era número 1 sem dúvidas. Se eu entrar na guilda dela agora, tenho certeza que vou ganhar respeito e um bom tratamento enquanto trabalhar. Se eu realmente quiser crescer definitivamente, vou ter que entrar na guilda. Então ele fala, não é ilegal fazer o contrato entre uma guilda e um estudante, que ainda não é nem um adulto de verdade? Dando um sorrisinho sapeca, a mestre da guilda fala, você já ouviu de direitos de negociação prioritária? Ele fica, que é isso? Direitos de negociação prioritária. Era o direito de uma guilda patrocinar o crescimento de um caçador, que ainda não era um adulto. E assim que atingirem a maioridade, na hora de assinar o contrato com eles, a guilda tinha prioridade sobre as outras. Normalmente, é uma oferta que só está disponível àqueles monstros gênios caçadores. E pensar que o dia em que eu receberia uma oferta dessa chegaria. Antes de regressar, me recusaram até nas guildas mais baixas na colocação. Olhando pra ele, a mestra de guilda pensa, mesmo assim ele ainda tem um lado infantil que faz ele ser meio fofo, dizendo, vamos enviar o contrato até a sua casa, assim que você nos contatar o seu endereço. Pense com cuidado antes de decidir. Levantando, ele fala, vou curar você primeiro. Pensando, com certeza é uma boa oportunidade. Mas não preciso decidir isso agora. Agora, focar em curar ela primeiro. Não vai ser tarde para considerar o meu próximo passo depois. Então, vou curar você agora. E aí ele começa a usar a habilidade. Enquanto o guardião está com uma cara de bunda, safado. Eu não gosto desse guarda, mano. Eu guardei ressentimento desse cara. Enquanto ele pensa, não consigo entender o que está acontecendo.
Vi o efeito com meus próprios olhos, mas então não tenho mais dúvidas. Quantos caçadores curandeiros e doutores procuramos para tentar curar a doença da mestra? Era uma doença que nem aqueles que deram a vida inteira à cura conseguiram curar. Não é algo que se pode fazer facilmente curando. Então, ao chegar à janela do sistema dizendo habilidade ativa, sacrifício foi ativado, tá? Uma onda de magia curativa surge através do seu corpo, curando nossa querida mestre da guilda, papai. Eita, que carinha mais fofinha. E ela pensa, enquanto tá sendo curada, meu corpo está sendo curado. E o guarda só olha impressionado, porque ele não para de suar também, né? Ave Maria. Ele sempre tá com essa gota na cara, pensando, ela realmente está sendo curada? Criando um brilho nos olhos, até que ele se curva ao nosso prota, dizendo, sinto muito pelo que aconteceu antes. Por favor, cuide da nossa mestre da guilda. Olha, pelo menos ele é educado agora, né? Ficou no seu lugar. Se mantendo calmo, nosso prata fala, tá tudo bem, eu também não acreditaria em uma criança também. Ainda curvado, ele só fala, devo me desculpar sinceramente pela minha grosseria depois. E a janela do sistema aparece dizendo, você conseguiu curar a doença da pessoa marcada. Habilidade passiva, primeiros socorros emergenciais. Subiu para o nível 19. Dando um sorriso, ele fala, terminei. Tente se mexer um pouco. Chorando, ela fala, os sintomas sumiram. Limpando as lágrimas da cara, ela fala, obrigada, mas você não vai receber penalidades por causa disso, né? Olhando pra ela com um olhar confiante, fala, relaxa. Se isso acontecer, você pode me curar, né? Sorrindo, ela fala, sim, o quanto você precisar. Dizendo, vou dar o meu melhor para atender suas demandas. Me chame sempre que quiser. E tente ver o contrato que falamos antes, hein? De um jeito positivo. Olhando o cartão, ele olha para ela sério e fala, bem, na verdade, tem uma coisa que eu queria pedir. No próximo dia, vemos que ele está vindo num carro por aqui. Olha, o guardinha lá abrindo a porta. Quer ver que é o nosso protagonista? É, para ele mesmo, sapatinho, pá, todo arrumado. Esse lugar é a Dungeon de rank baixa, que pertence à guilda Yoman. Academia Milais é um lugar onde gênios se juntam para competir uns contra os outros. Se eu quiser sobreviver num lugar desses, tenho que subir de nível.